Pessoal, boa noite. Nós vamos então continuar o tópico sobre classificação das constituições, que é a última unidade, o último tópico da unidade 1. E nós vamos então começar ainda hoje o primeiro tópico da unidade 2, que é poder constituinte. Olha só, gente. A sétima classificação diz respeito à essência, ou classificação ontológica, quanto à essência ou ao ser das constituições, e ela é elaborada por um autor chamado Karl Lowenstein. E ele vai dizer o seguinte: a classificação ontológica é uma classificação que diz respeito à relação entre a Constituição e a realidade social. Existem três formas com as quais a Constituição pode lidar com a realidade social. O direito como um todo, deixa eu usar aqui o quadro digital. O direito como um todo, gente, ele se relaciona com a realidade, deveria ser pelo menos, né, de uma forma normativa, ou seja, o direito como um todo, o direito age assim. Então você tem uma norma jurídica, né, você tem as normas jurídicas, e essas normas jurídicas, elas prescrevem, elas determinam certas situações à realidade social. Quem manda a norma que obedece à realidade social. É esse o fluxo usual e esse deveria ser o fluxo de toda norma jurídica. A realidade social fica obrigada e vinculada a respeitar as normas jurídicas. Só que aí a Constituição, ela tem que lidar com essa realidade, só que nem sempre ela consegue lidar de uma forma muito positiva. E aí, então, Lowenstein vai propor três formas de analisar essa relação entre Constituição e realidade social. Tem a forma, que é a forma, que eu chamo de forma ideal, né? A Constituição prevê algo e a realidade social confirma, ou a realidade social respeita isso. Deixa eu só colocar logo os três. Bem, então nós temos uma relação entre Constituição e realidade social. Realidade, né? A primeira forma é quando a Constituição prevê algo e a realidade social observa, obedece o que a Constituição prevê. Ou seja, as determinações constitucionais são respeitadas pela realidade social. Poderia colocar aqui, né? Então, a observância. Quando existe essa relação de observância, vou colocar aqui em cima mesmo. Não. Nós temos uma Constituição, aí vem o nome, normativa. O que é uma Constituição normativa? É uma Constituição onde o que a Constituição prevê é cumprido, é respeitado pela realidade social. Tá? Essa é a primeira nomenclatura, Constituição normativa. A segunda, gente, ela até chega a fazer o que a Constituição normativa faz. A Constituição, ela dá ordens, ela dá determinações em relação à realidade. Só que essa Constituição não consegue ser
respeitada ou implementada. Quando ela determina, a realidade social resiste a ela. Normalmente a realidade social impõe algum tipo de barreira ou algum tipo de resistência a ela. Então, ou seja, o que acontece? Existe uma constante, uma frequente inobservância, existe um descumprimento ou desrespeito a essa Constituição. Tá? Existe uma inobservância desta Constituição pela realidade social. E chama isso de Constituição nominal. Constituição nominal. E por fim, gente, tem uma Constituição que ela, às vezes, se a gente não tomar cuidado, ela parece normativa. Porque você olha e diz, nossa, tudo que a Constituição prevê é cumprido. Só que é cumprido não porque a Constituição dê ordens e seja observada, mas porque a Constituição é um simples instrumento de, atenção, legitimação da realidade social. Então, olha só, a Constituição ela não manda nada, é o inverso, ocorre o processo inverso. A Constituição é simplesmente um instrumento de legitimação do que já acontece. Legitimação da prática. Professor, não está claro para mim essa última Constituição. Pense numa Constituição de uma ditadura, tá bom? Em uma questão de uma ditadura, eu sou ditador, só que eu não quero dizer que eu sou o ditador. Eu quero dizer o seguinte, na verdade, como na China, eles não são, o presidente não é um ditador. O presidente ele foi eleito, tem uma eleição. Só que nesta eleição, ele é o único candidato e ele pode se reeleger infinitamente. O que é isso? Uma ditadura. Mas a Constituição está dizendo, não, isto é o nosso processo democrático. Ou seja, a Constituição ela existe apenas no papel, por isso que ela é semântica. Não esqueçam de desligar o microfone de vocês, tá? Então, ela é uma Constituição, gente, que não comanda nada. Então, por exemplo, pensa a Coreia do Norte. Aqui nós temos liberdade de expressão, desde que você não discorde do ditador. Ou seja, a Constituição ela simplesmente confirma, ela simplesmente ratifica, ela mantém aquilo que se quer. Ficou claro que essa quarta aqui, essa terceira, melhor dizendo, essa terceira Constituição, essa a gente chama de Constituição semântica. Constituição semântica. Ou seja, ela simplesmente existe no papel. Mas não que é diferente da nominal, porque a nominal ela quer ser cumprida. Só que ela não é. Na prática ela é desrespeitada. Então, Stein vai dizer o seguinte: a Constituição normativa ela é típica de um país com uma democracia consolidada. Então, países com uma democracia consolidada, como, por exemplo, América do Norte, Europa, Japão, alguns países da Oceania, então, países com uma democracia já antiga, ou antiga nem tão antiga, né? Mas uma democracia mais ou menos estável, esses países estão com a Constituição normativa. Aquilo que a Constituição prevê, o poder público cumpre. As regras constitucionais são respeitadas. Agora, um país com uma Constituição nominal é um país em que a Constituição é frequentemente desrespeitada.
E ela sempre está meio que acuada, é como se a Constituição sempre estivesse seguindo um risco de ser desrespeitada. Então, por exemplo, o seu nominal, eu sempre conto a história de um amigo meu que ele é congolês, e aí disse assim, olha, há um ano atrás, eu acho, mais ou menos, eles estavam tendo eleição, né? E o partido do presidente é uma democracia, é uma democracia. O partido do presidente perdeu e ganhou oposição. E eles estavam muito preocupados que o presidente de então, que tinha perdido, né, cujo partido tinha perdido, não entregasse o poder, não transferisse o cargo para o novo presidente. Estão entendendo a preocupação? A Constituição previa, sei lá, dia 31 de dezembro acaba seu mandato, dia 1º você tem que transferir o mandato para o novo presidente. Então, você é presidente, mas você tem que transferir o cargo. E aí, o que ele diz? Ele disse, nossa, a gente estava preocupado que ele dissesse, não, eu não vou cumprir a Constituição e eu vou ficar aqui no cargo e não importa o que a Constituição diz. Ou seja, uma Constituição nominal. O seu não é semântica, porque nessa Constituição ela deu uma ordem, o seu mandato acaba de 31 de dezembro. Só que há um risco de ser descumprida, é diferente. A semântica diria o seguinte, uma Constituição semântica diria o seguinte, olha, seu mandato termina dia 31, mas se você quiser, você pode ficar. Isso é uma Constituição semântica. Em uma ditadura, as constituições são semânticas. Em democracias, elas são ou normativas, se elas forem mais consolidadas, ou nominais, se forem democracias novas. Gente, o Brasil tem uma Constituição que predominantemente, ou seja, ela não é totalmente, mas predomina nela. Professor, licença. Desculpa atrapalhar, o Matheus está pedindo a entrada na sala. Ele já entrou, ele acabou de entrar, na verdade. Já? Ok. A Constituição brasileira, ela é predominantemente qual delas? Normativa, nominal, semântica? Eu acho que é normativa. Normativa. Quem mais? Normativa, professor. Normativa. A Constituição do Brasil é predominantemente normativa. É isso mesmo. Ela existe, ela dá ordens e ela é, em regra, observada. Tá bom? Existem situações de inobservância pontual? Existe, mas é uma situação pontual. Não é a regra ela ser inobservada, a regra é ser observada. Tudo bem? Então, voltando para cá. Constituição normativa. A Constituição prevê normas, ordens para a realidade social, política, econômica, cultural, cidadania em geral e é seguida, é cumprida, é observada. Presente em democracias já consolidadas. Tá? E a nominal, nominalista, nominativa? Ela estabelece ordens, mas essa Constituição encontra dificuldades e resistência para ser posta em prática. Ela é ignorada, ela é descumprida intencionalmente. Presente em democracias novas, ainda em processo de consolidação, como é o caso de alguns países latino-americanos e países africanos, tá bom? Obviamente, o que ela quer? Ela quer tornar-se normativa. Obviamente, a pretensão dela é, com o tempo, sair desse nível intermediário e passar para esse nível verde. Sair aqui do amarelo e ir para o verde. É esse o objetivo dela. E, por fim, tem a semântica. A semântica não estabelece ordens para a realidade. Ela simplesmente legitima, ela confirma, ela consolida as práticas existentes, ou seja, ela confirma escolhas políticas, econômicas, militares, entre outros. É o caso da Constituição de países não democráticos. Ok? Pela autonomia do povo, eu não entendi a pergunta. Não, normalmente a nominal, por que ela encontra resistência? Porque ela vai contra, ou ela vai, ela choca, ela vai em rota de colisão
com os interesses políticos, econômicos, os interesses culturais daquela sociedade. Então, ela prevê ordens que não são interessantes para algumas pessoas. Então, por isso, ela encontra dificuldade para ser posta em prática. Ok? Oitava classificação, gente, quanto à alterabilidade ou quanto à estabilidade. É o seguinte, a pergunta aqui é: quão rígida, quão firme é uma Constituição? Gente, olha só, toda norma, o direito, né, ele é um fenômeno social, então o direito, ele vai acompanhar a sociedade. Não tem como ele não acompanhar a sociedade. Minha pergunta é a seguinte: o direito então vai passar por transformações, efetivamente, vai se adequar a novas realidades sociais. Quanto mais o direito, quanto mais uma norma, não vou chamar de direito como todo, mas quanto mais uma norma é alterada, ela fica mais rígida ou mais frágil? Uma lei ou a própria Constituição. Quanto mais ela é alterada, ela fica mais rígida ou mais frágil? Mas o certo era ficar mais rígida, né? Mais frágil. Mas a pergunta é, quando ela é muito alterada? Isso. Quanto mais ela é alterada, mais frágil ela fica. O ideal, aí tá assim, o ideal é que ela seja uma Constituição rígida, ou seja, que ela possua algum tipo de estabilidade. Mas ela vai precisar ser alterada em algum ponto. A questão é o quanto ela vai ser alterada, o quão alterada ela vai ser. Quanto mais fácil for alterar a Constituição, menos rígida ela vai ser. Quanto mais difícil for alterar a Constituição, mais rígida ela vai ser. Tá bom? Então, a gente chama isso de classificação quanto à alterabilidade ou quanto à estabilidade. É uma classificação quanto à rigidez ou estabilidade da Constituição, ou seja, quanto mais difícil de ser alterada a Constituição, mais rígida, mais estável a Constituição é. Ok? Bem, existem algumas Constituições que chamam de Constituições imutáveis. Existe, Gabriel. A gente vai ver que existem alguns tipos. Existe uma rígida, uma flexível e uma semi-rígida. Então, assim, mas assim, depende de cada povo, né? Nosso, a rígida não funciona, porque a gente consegue alterar ainda assim de forma muito fácil, mesmo ela sendo rígida. Mas eu vou chegar a esse ponto aqui. Existe sim uma diferença. A imutável, gente, é uma Constituição que não existe na prática, é um modelo utópico. É uma Constituição que não vai ser alterada nunca. Então, a Constituição imutável é uma Constituição que não admite alteração. É uma Constituição que não admite ser modificada. Como, de novo, o direito sempre exige algum tipo de modificação, toda a Constituição vai precisar de alteração. Então, uma Constituição imutável é inviável, tá bom? Bem, então, o que é mais prático? O que acontece na prática, gente? É muito comum nós termos constituições rígidas. O que são constituições rígidas? É aquela em que o processo de alteração da Constituição, que a gente chama de processo, algumas palavrinhas agora que a gente vai precisar aprender. O processo legislativo. O que é o processo legislativo? São os passos, as etapas para eu criar uma norma jurídica. Como é que eu chamo a alteração da Constituição? Emenda constitucional. Emenda constitucional. Então, o processo de alteração da Constituição eu chamo de processo legislativo das emendas constitucionais. Ficou claro esse primeiro conceito? Então, existem passos para eu criar uma emenda. Professor, que passos? Por exemplo, eu tenho que propor a emenda, tem que vir lá um conjunto de deputados e apresentar uma proposta. Vamos pegar assim, olha, esta aqui não tem papel, mas enfim, vocês vão entender. Esta aqui é a minha emenda. Esse aqui é um projeto de emenda, que é a famosa PEC. Aqui é o projeto de emenda, a PEC. Essa PEC ela vai ser transformada ela vai ser discutida, votada. Se ela for aprovada, ela vira uma emenda.
As etapas para esse projeto sair de projeto e virar emenda, a gente chama de processo legislativo. Isso vale para emendas e tem o processo legislativo das leis. O que é uma Constituição rígida? É quando esse processo de alteração da Constituição é mais difícil que a alteração da legislação comum. Ou seja, uma lei comum, Código Civil, Código Penal, Código Tributário, CLT. O que é uma Constituição rígida? É uma Constituição em que alterar a Constituição é mais difícil que alterar uma lei. Ok? Então, eu aprovar uma emenda à Constituição é mais difícil que alterar o Código Civil. Se eu quiser alterar o Código Civil é mais fácil. A Constituição não, a Constituição é mais difícil. Essa é uma Constituição rígida. Gente, sobre isso, alguns pontos importantes. Vocês já ouviram duas palavrinhas chamadas maioria simples ou relativa e maioria absoluta? Já, olha só. Eu só vou explicar para a gente contextualizar. As leis no Brasil, elas são aprovadas ou por maioria simples ou por maioria relativa. Ou por maioria simples ou por maioria absoluta, tá? O que é maioria simples ou relativa? É a maioria dos presentes. É a maioria de quantos estão ali na hora. Quantos estão participando da votação. Quando eu tenho essa maioria, eu tenho maioria simples ou relativa. A maioria absoluta é a maioria do total. Não importa quantos estejam presentes. É uma maioria fixa. Maioria do total de eleitores ou votantes. Pessoal, explica na prática isso. Bora lá, um exemplinho prático. Anota os números aí na mente ou em algum papel. Imagina que a turma de vocês tem 60 alunos. A turma de vocês tem 60 alunos. E vocês vão fazer uma discussão lá sobre alguma coisa. Vocês querem o quê? Fazer protesto, fazer reclamação, que a aluna adora reclamar. Vamos fazer uma reclamação. E aí vocês decidiram que a reclamação, ou que a proposta de reclamação seria discutida e aprovada por maioria absoluta. Bora lá, começar por maioria absoluta. Tá bom? Vocês marcaram, a gente vai se encontrar tal dia para fazer essa votação. Beleza, maioria absoluta. Então tem 60 alunos. Só que no dia, só apareceram 30. Dos 30, 25 votaram sim e 5 votaram não. Pergunta: foi aprovado ou não foi aprovado o projeto ou a reclamação? Foi aprovado ou não foi aprovado? Acho que foi. Mediante as pessoas presentes. Absoluto, como o Gabriel lembrou no chat, é em cima do total de votantes, independente do quórum momentâneo. E aí, foi aprovado ou não foi? Não, professor. Não foi. Por que não foi? Qual seria a quantidade de votos necessária? 31. Professor, mas ganhou na hora. Ganhou na hora, mas o quórum não foi alcançado. Maioria absoluta. E a maioria relativa? Se fosse maioria relativa, teria ganho, sim ou não? Sim. Sim, porque a maioria relativa é em cima dos presentes. Tá? Vou dar agora um exemplo com o parlamento. Tá? Bora imaginar que, só para arredondar fica mais fácil, a Câmara dos Deputados tem 500 deputados, tá bom? Tem 500 deputados. E aí, vou dar um exemplo agora é verdadeiro, tá? O Código Penal, ele tem que ser alterado por lei ordinária. Lei ordinária é maioria simples.
Então, tem uma lei maioria simples e tem uma lei tributária, que é maioria absoluta. Tá bom? Bora lá? Primeiro, maioria simples, depois maioria absoluta. Tem 500 deputados, tá? Dos 500 deputados, naquela sessão só foram 300. Dos 500 só foram 300. 200 ficaram dormindo em casa. 300 presentes. Aí colocaram em votação a norma penal. Dos 300 presentes, 200 votaram favoravelmente à lei e 100 votaram contra. Essa lei é aprovada por maioria relativa. A lei foi aprovada ou não foi aprovada? Foi, professor. Foi aprovada. Por que ela foi aprovada? Porque a maioria é simples. Simples é maioria em cima de 300, ou seja, qual era a quantidade mínima? 151 votos. Ganhou. Aí, na mesma sessão, foi colocada em votação a lei tributária, que é maioria absoluta, tá? Maioria absoluta. E aí a lei tributária foi controversa, mas eles conseguiram 210 votos a favor e 90 contra. Foi aprovada ou não foi aprovada? Repita aí, por favor, professor, que Repito. deu. A lei tributária, que é uma lei com maioria absoluta, de maioria absoluta, foi colocada em votação. Aí na sessão tinham 300 presentes. Dos 500 tinham 300. Desses 300, 210 votaram a favor e 90 contra. Minha pergunta é, foi aprovada ou não foi aprovada? Não, professor. Não foi aprovada. Por quê? Porque não alcançou a metade do total. Isso, 251, Gabriel. Muito bom. Deu para entender? Sim, professor. Beleza. Olha só. Agora, isso aqui eu falei da legislação infraconstitucional. E a Constituição? Gente, a nossa Constituição, ela só pode ser alterada por 3/5 do total. Sim, a PEC. A PEC é 3/5 do total. E a gente vai ver daqui a 2 aulas que até quem pode propor é difícil. E vamos supor, Marcelo virou deputado federal e o Marcelo apresentou um projeto de lei, e quer apresentar um projeto de lei para tornar o Brega patrimônio nacional, tá? O Marcelo quer tornar o Brega patrimônio nacional. Não, Gabriel, não serve para nada. Aquilo ele pode jogar no lixo. Quer dizer, a não ser dos casos do Senado Federal. Do Senado Federal até que serve, mas assim, serve para dizer para os senadores, a gente queria muito isso aqui. Mas aqueles outros, aquilo ali é só perda de tempo. E dá minha boa vontade. Mas assim, mas o pessoal faz de boa vontade, né? Mas enfim, não serve para nada não. Juridicamente não serve para nada. Sim, voltando, né? O Marcelo quer propor lá um projeto de lei para transformar o Brega patrimônio nacional. Gente, o Marcelo sozinho pode propor esse projeto de lei? Pode. Qualquer deputado federal pode chegar lá e propor. Deputado. Agora a gente vai ver daqui a 2 aulas que se fosse uma PEC, se o Marcelo quisesse incluir o Brega dentro da Constituição, ele não conseguiria fazer isso sozinho. A Constituição não deixa. Ou seja, é mais difícil alterar a Constituição do que criar uma lei. Por isso, a nossa Constituição é considerada rígida. Alterar a Constituição é mais difícil que alterar uma lei. Claro isso, gente? Claro até aqui? Beleza. E temos as flexíveis. O que são as flexíveis? São as constituições em que a alteração segue o mesmo procedimento de uma lei. Ou seja, alterar a Constituição é tão fácil quanto alterar uma lei. Então, o mesmo procedimento que eu uso para criar uma lei penal, uma lei civil, é o mesmo processo que eu sigo para criar uma emenda constitucional.
Ou seja, não há um procedimento especial que proteja a Constituição. Ou seja, essa Constituição aqui é rígida ou não rígida? Eu não vou lembrar, eu não lembro nenhum local que tenha Constituição flexível. Parece que Israel tem Constituição flexível, mas eu não vou lembrar não. A regra é mesmo que elas sejam ou semi-rígidas ou rígidas. Essa aqui é não rígida. Não rígida. Perfeito. Bora fazer logo o intervalo, que a semi-rígida e a super-rígida vão exigir um pouquinho mais de tempo. A gente faz uma pausa de 10 minutos e volta, tá bom? A gente volta a 9h25, tá bom? Professor. Que horas, professor? 9h25.